Como uma das principais psicólogas criminais, você já esteve a menos de 1 metro de alguns dos psicopatas, sociopatas e assassinos em série mais perigosos que já existiram. Sobre um deles, você disse: por um momento comecei a duvidar do perigo que ele representava. Então me leve até a sala. O que ele fez que quase enganou até uma especialista como você? Ele costumava ter homens como alvo perto do Parque MacArthur. Quando eu o entrevistei, ele nunca falava sobre a parte sexual disso. Ele não queria que as pessoas pensassem nele como uma pessoa gay. Mas ele aceitava ser um serial killer, na verdade. Uau, uau, desculpa, espera aí. Então ele aceitava ser um serial killer, mas não aceitava ser gay. Correto, porque ele era hispânico, isso pegava mal para a comunidade dele. E aí ele foi pego na Califórnia Central por sequestrar alguém. Ele foi condenado a 25 anos por sequestro e disse: espera, você me deu 25 anos só por sequestrar? Deixa eu contar o que realmente fiz. Então ele confessa todos esses assassinatos, os assassinatos do Parque MacArthur. Eles não podiam acreditar, mas era verdade. Ele matou todos. E então ele é condenado. Eu queria entrevistá-lo e tive a oportunidade de fazer isso. Então estou sentado lá com ele e ele não queria olhar para mim. Ele continuava olhando para baixo. Era como se ele tivesse autoestima baixa. Mas eu pensei, bom, talvez eu só precise ficar fisicamente mais perto dele. Minhas mãos estavam sobre a mesa. E eu nunca tive medo de ninguém. Nossa, Nunca, nunca. E eu comecei a mover minhas mãos como se fosse dar a volta na mesa e sentar ao lado dele. Ele viu minhas mãos se moverem, olhou para mim e eu congelei. Eu pensei, não vou me mexer. Vou ficar bem aqui, porque se eu me mexer, ele vai me atacar. Ele não estava algemado e eu não queria que estivesse. Eu queria que ele se sentisse confortável para poder conversar comigo. Eu perguntei para ele, bem, quem você odeia? Você já odiou alguém? Ele disse, bem, eu odeio minha mãe, minha avó, porque elas costumavam me bater muito. Perguntei o que faria se elas estivessem aqui. Ele respondeu que as estrangularia com sua corda, que as mataria. Ah, ele não era intimidador. Ele era um homem que sofreu muito desde a infância. Na verdade, muito do que vamos falar hoje, veremos que está relacionado a traumas, coisas que aconteceram com eles na infância. Eles vêm de lares que muitas vezes eram tão disfuncionais, tão brutais, que acabaram odiando mulheres, ou odiando homens, ou até mesmo odiando crianças. ao analisarmos esses casos, quero destacar características e como elas às vezes podem ser armadilhas. Veja este exemplo. Se eu não soubesse do passado dele e simplesmente entrasse na sala e visse esse homem com aparência derrotada, postura abatida, eu sentiria muita pena dele. Esse seria meu instinto, sem saber dos crimes que ele cometeu. Essa foi sua reação ao vê-lo pela primeira vez? Sim, eu baixei um pouco a guarda quando o vi porque pensei, ok, já saquei esse cara, eu sei como ele é, tem baixa autoestima. Mas aí eu tive que lembrar do que ele fez e do que ele é capaz de fazer. Então você está na jaula com o leão e fazendo amizade com o leão, mas tem que tomar cuidado. E às vezes eles vão brincar com você. Ah, por exemplo, Ed Kemper fez isso. Ele matou vários estudantes universitários nos anos 60 e início dos 70, cortando suas cabeças e canibalizando alguns. Kemper era fascinante, ainda está vivo e na prisão. Aos 15 anos, sua mãe não queria cuidar dele e o pai não estava presente. Então ela mandou ele morar com os avós em North Fork, Califórnia. E uma manhã ele disse: eu só queria saber como seria atirar na vovó. Então ele desce as escadas uma manhã com uma arma, um rifle, e atira nas costas da avó, matando ela. Não disse nada para ela, e quando o avô entrou em casa, ele atirou e matou o avô também. Ele ligou para a polícia e disse: matei meus avós, venham me buscar. Eles não sabiam o que fazer com ele nos anos 60, então o internaram no Hospital Estadual de Atascadero, onde ficou por 9 anos. E sabe, ele era ótimo, as pessoas gostavam dele. Pessoa muito legal, muito amigável. Eles gostavam tanto dele e ele era tão inteligente que os psicólogos resolveram estudar outros pacientes do hospital. Pediram que ele ajudasse, pois era realmente bom nisso. No fim do ano, ele disse: acho que estou pronto para sair. Fizeram uma avaliação e disseram: tudo bem, mas consulte um terapeuta uma vez por mês. E ele fez isso. E todo mês ele ia visitar o psicólogo. Ele já estava fora há 6 meses.
Ao completar 6 meses, ele está no consultório conversando com o terapeuta. Ele disse e o terapeuta falou: Ed, estamos tão felizes que você superou a raiva que te levou a matar seus avós há 10 anos. Seu progresso é fenomenal. E ele disse: sim, sem vocês, eu não estaria aqui. Agora posso me casar, estudar e retomar minha vida, ser normal novamente. Na entrevista, a cabeça de um universitário estava no porta-malas do carro dele. Sim, ele matava universitários o mais rápido possível. Ele contou que as pessoas pegavam carona frequentemente e confiavam em mim, achando que eu era confiável, mesmo sabendo de um serial killer à solta, porque pareço ser legal. Elas entravam no carro comigo porque sou legal. E então, elas me levavam para a morte delas. E ele tinha o que chamamos de complexo Madonna prostituta. Ele amava a mãe dele. Ele também a odiava. Não havia meio termo. Ele disse: então, em um dia em que percebi que a odiava, fui até a casa dela, me despedi e a matei. Cortei a cabeça dela, usei como alvo de dardos, canibalizei ela. E então esperei 3 dias, convidei a melhor amiga dela, matei ela, canibalizei ela. Partes do corpo pela casa. Depois entrei no carro e fui para Reno. Pensei que deveria chamar a polícia. Então, fui até o telefone público, em um posto de gasolina, e liguei para a polícia. Eu disse: oi, eu sou Ed Kemper. Sou o assassino das universitárias. Desligaram na minha cara. Liguei de volta para eles. Não desliguem na minha cara. Aqui está meu endereço e o da minha mãe. Vão até a casa dela, ela está espalhada por toda parte. No fim, acabaram colocando ele no corredor da morte. Aí chega um dos meus colegas, Bob Hasler. Bob Hasler era ex-militar. Ele era coronel. Ele se aposentou. Ele entrou para o FBI. Então Bob disse: vou entrevistar Ed Kemper. E foi o que ele fez. Ele entra na sala. Ed Kemper tem 2,6 metros de altura. E pesa 135 quilos. Agora, Kemper não está algemado. Por que estaria? Porque ele é um cara legal e só mata mulheres, certo? Então eles têm essa entrevista maravilhosa. É em uma sala trancada, uma pequena sala de entrevistas, só os dois. Eles encerram a entrevista e Kemper, olhando pela pequena janela da porta, diz: o guarda se foi. Vamos sentar e conversar até ele voltar, sem problema. O agente está preso em uma sala com um serial killer que o mataria num piscar de olhos. Ele se vira, senta e Kemper logo se aproxima, aplica uma gravata e começa a estrangulá-lo levemente, dizendo: vou te mostrar como fiz isso. Eu apertei e quebrei o pescoço dela com força, depois soltei. E ele se senta novamente. Ele está mais ou menos a essa distância dele, sentado de frente para ele, e ele está sorrindo para o Bob. E o Bob me contou depois, ele disse: isso me abalou de um pouco. Você acha? Ele poderia tê-lo matado assim, num instante. E eu estou olhando para ele e começo a me recompor. De repente, Kemper para de sorrir. Perguntei qual era o problema e ele respondeu: você é um agente do FBI. Se eu te matar agora, já estou no corredor da morte. O que vai fazer? Vai me matar 2 vezes? Sim. Vou ser um herói na prisão. Nesse momento, Bob cometeu outro erro. Bob olhou para ele e disse: preciso informar ao senhor, Sr. Kemper, que fui treinado em artes marciais pelo FBI. Um grande erro. Por que isso foi um grande erro? Eu diria que Kemper é obcecado por controle e gosta de dominar. Agora você está no controle. Sim, e isso seria um desafio para ele? Sim. Veja, normalmente seria, mas não para alguém como Ed Kemper. Foi ainda melhor. Porém, o que ocorreu ali mudou toda a dinâmica da entrevista. O que Bob mostrou? Ele mostrou medo? Você está certa. Ele demonstrou medo, e no momento em que ele demonstrou medo, Kemper olhou para ele e disse: obviamente, Sr. Hasler, você não fez sua lição de casa. Se você tivesse feito sua lição de casa, teria percebido que, em 2 ocasiões, eu literalmente arranquei as cabeças deles dos ombros com as minhas próprias mãos. Nesse momento, Bob disse que sentiu suor no rosto e achou que ia morrer ali. De repente, Kemper olha para a janela. O guarda tinha voltado. Ele sentou, eu me levantei, fui até a porta, bati na porta. Quando a porta estava se abrindo, Kemper se aproximou por trás de mim, tocou no meu cotovelo, se inclinou e sussurrou 2 palavras no meu ouvido, só brincando. Meu Deus. Agora, se Bob entendesse de psicopatia, ele teria entendido que isso era só um jogo. Era isso que eu ia dizer. Se coloque nessas situações. O que você teria feito melhor? Então eu teria olhado para ele e dito: que engraçado. Ele saberia que não caí nisso e seguiríamos em frente. Mas em vez disso, como ele continuou com esse jogo e eu continuei caindo nessa, ele levou a encenação adiante. Eu
Eu adoraria analisar essa história um pouco mais, se você estiver de acordo. Porque nesses cenários em que você vê alguém como o Ed, que consegue enganar um hospital e convencer todo mundo de que ele é um cara legal, me preocupa que a mulher comum não tenha chance nenhuma. Então agora, olhando para trás, se pudéssemos voltar, quais foram as pequenas coisas que ele fez para, eu diria, enganar ou iludir o hospital e todo mundo, fazendo-os acreditar que ele realmente era um cara bom? Personalidade, articulado, homem inteligente, muito inteligente. Acho que isso é uma parte fundamental. Se alguém é inteligente e articulado, costumamos enxergá-la como, Atraente. ok, E ele estava disposto a ajudá-los e colaborou com eles nesse estudo. Ele parecia tão normal quanto eles que, bem, deveríamos testá-lo, deveríamos dar uma chance a ele. Mas por dentro, ele tinha esses acessos de raiva. Então havia uma escuridão. O que impulsiona isso? Qual é o combustível? As fantasias são o combustível. Por favor, não pergunte sobre fantasias. É importante entender as fantasias, pois ajudam a saber onde estiveram, onde estão e para onde vão. ele ter enganado e conseguido fugir foi o que o levou a matar tantas pessoas. Quero garantir que vamos abordar o quanto ele enganou as pessoas. Nessa situação, se você fosse a pessoa no hospital, fazendo as entrevistas, terapia e tudo mais, e perguntasse para ele qual é a fantasia dele, ele provavelmente seria honesto com você logo de cara? Aqui a gente compara com a mulher do dia a dia. Você pode perguntar algo, mas se forem astutas, manipuladoras, sádicas, vão dizer o que você quer ouvir e depois agir ao contrário. Então, ele mentiu, ou realmente existem dois lados nele, onde ele de fato é um cara legal, mas por algum motivo ele tem um mecanismo mental que simplesmente vira para o lado sombrio? Bom, você fez um ponto muito bom porque realmente existe essa transição, mas ele manipulou ela, ele usou ela como um peão para parecer normal. E tem sim, mas ele queria parecer normal, então foi aceito na faculdade de direito. Ele queria se encaixar para poder fazer o que queria, mas o tempo todo ele estava sempre caçando pessoas. Por exemplo, eu entrevistei um homem que viajava pelo país, casando com mulheres, tirando todos os recursos delas e depois simplesmente ia embora, desaparecia. E aí, um dia ele apareceu na Geórgia e começou a frequentar minha igreja, e ele conheceu uma das minhas amigas e acabou se casando com ela. Comecei a ouvir coisas sobre ele e decidi investigar seu passado. De fato, ele tinha viajado pelo Texas, Califórnia, vários lugares, e tinha se casado com várias mulheres diferentes e nunca se divorciou, só passava para outra mulher e tirava todo o dinheiro delas. Então eu disse: fico me perguntando qual o nível de psicopatia que ele tem, porque ele tem um certo narcisismo. Então fui até a casa dele um dia e me sentei, assim como estamos agora. Então eu disse: Chuck, me diga uma coisa. Você já foi casado? Ele respondeu: já fui casado uma vez. Eu disse: mas você ainda é casado com ela? Não, não sou. Aqui os recibos. Então eu peguei ele. Você se casou com outra pessoa? Não. Aqui estão os recibos. 4 mulheres ainda são casadas com ele. E agora eu tenho ele. Não tem como ele mentir para sair dessa. Mas ele é esperto. Te dei uma dica de como ele tentou sair dessa. O que acha que ele me respondeu? Eu não sei. O que eu disse? Falei que ele veio à minha igreja. Sim, Éramos irmãos juntos na igreja. Imediatamente ele olhou para mim e começou a chorar porque sabia que eu teria compaixão dele. Eu sou o irmão dele. E eu olhei para ele e disse: Chuck, te peguei. Você tá na minha mão. Te peguei, cara. você disse isso mesmo? Ele começou a chorar na hora e logo parou. Que emoção você quer ver? Porque eu te mostro o que você quiser ver. Felizmente conseguimos ajudá-la. Ela acabou se divorciando dele rapidamente e foi o fim disso. Ele não era fisicamente violento, mas era controlador. Como você sabia que eram só lágrimas de crocodilo quando ele começou a chorar? Não havia nada de sincero nele. Por exemplo, alguns dias antes disso, estávamos em um piquenique da igreja e muitos dos homens estavam jogando basquete, mas ele não estava. Ele estava na lateral conversando com todas as mulheres porque era um conquistador. Falei para um amigo: assiste só. Falei: ei, Chuck, vem jogar basquete. Ah, não, eu disse: vamos, não seja covarde. Provoquei ele, cutuquei a fera 2 ou 3 vezes e ele foi obrigado a sair. Ele era muito ruim no basquete. Eu não sou ótimo, mas ele era péssimo.
E em cerca de 1 minuto, ele começou a empurrar as pessoas, e então, de repente, ele bateu em alguém. Porque ele não sabia driblar, ele não sabia arremessar, e ele não tinha controle. Veja, ele não tinha controle. Com as mulheres, ele tinha controle. Na igreja, ele tinha controle, mas não. Quando jogava basquete, não tinha habilidade. E então ele não conseguia se controlar. E então ele batia. Muito inteligente da sua parte. Eu teria muito medo de fazer isso. Ah, não. O fato de você provocar o urso de propósito, porque você sabe que ao provocá-lo, colocando-o em uma situação onde ele não consegue controlar, é aí que eles mostram quem realmente são. Sim. Ouvi outra história sua. Não é bem provocar o urso, mas você acabou entrando no jogo. Gostaria de conversar sobre isso. Então, é sobre Randall Woodfield. Ah, sim. Então, o assassino das 5 era um homem que ele era um cara bonito. Ele treinou para o Green Bay Packers, um cara muito egocêntrico, narcisista. Ele virou estuprador em série, estuprava mulheres e depois foi agravando os crimes. Ele ia a lugares ao longo do corredor das 5 e encontrava mulheres trabalhando em lojas, trabalhando sozinhas ou com mais uma pessoa. Ele entrava, pegava silver tape, amarrava as mulheres e as colocava de joelhos no chão, depois enrolava silver tape ao redor delas e as obrigava a fazer sexo oral nele. Enquanto faziam isso, ele apontava uma arma para a testa delas com o gatilho puxado. Durante o sexo oral, ele atirava na testa delas e as matava. Durante? Ah, sim. Ai, meu Deus. Sim, e foi assim que ele matou várias mulheres, mas houve 4 mulheres que ele não matou. Como pensador crítico, preciso saber o porquê. Fui ao Oregon entrevistá-las para descobrir. Então, eu localizei a primeira vítima que foi poupada. Perguntei: sabe por que ele não atirou em você? E ela disse: eu não sei por quê. Eu perguntei: você estava com medo? Ela respondeu: eu estava apavorada. Você sabia quem ele era? Ele já tinha matado várias mulheres até então. Você sabe por quê? Ele não atirou nela porque ela não demonstrou medo. Ela fez exatamente o que ele mandou. Ela estava com medo, mas não demonstrou, porque ela não demonstrou medo. Ela não demonstrou, ele não conseguiu ficar excitado, Ele não ficou excitado porque ela não mostrou medo. porque ele fica excitado pelo medo da vítima. E como ele não conseguiu ver o medo, não conseguiu sentir o medo, ele não a matou. Ele matou todas as mulheres que demonstraram medo ou imploraram por misericórdia. Isso porque isso dava a ele aquela sensação de controle. Esse é o nível a que alguns homens chegam, mas homens assim são raros. São relativamente raros comparados ao que costumamos ver. Você percebe essa necessidade de controle e o ódio pelas mulheres. E quando alguns homens seguem tão longe por esse caminho sombrio, não há volta. Não existe terapia que possa melhorá-los, sabe? Woodfield era assim quando fui entrevistá-lo. Esperei 45 minutos na sala de entrevistas e perguntei: onde ele está? O outro guarda respondeu que ele estava sentado na cama. Eu disse: sei quem ele é. Ele tenta controlar a entrevista. Ele não sabe quem sou, mas eu sei quem ele é. Por isso, controla a entrevista. Eu estou bem com isso. Agora, aqui está um homem que ele mandava fotos dele mesmo usando só uma tanguinha para mulheres, pedindo para que elas mandassem fotos delas nuas. E muitas mulheres mandaram, porque ele é um cara bonito. Então, um dia ele encontra uma mulher procurando alguém para conhecer online. Então ele entra em contato com ela. Agora, ela não sabe que ele está na prisão naquele momento. Eles trocam mensagens e depois ele liga para ela. Ela ouve barulhos ao fundo porque ele disse ser estudante universitário na Universidade de Oregon, em Salem. Porém, essa universidade não existe em Salem. É em Eugene. Mas ela não sabe disso. Ela está lá no Arizona. E ele diz: bem, esses são meus colegas de quarto. Mais ou menos. Eram companheiros de cela. Ela não sabe. Ele pediu uma foto dela. Ela enviou uma foto da roupa que usava. Era uma mulher muito grande. Na mesma hora, soube o que fazer. Sim, porque ele era cruel. Ele escreve para ela: estou me apaixonando por você. Quero ficar noivo de você. Mas primeiro, você tem que fazer algo por mim. Você tem que perder 45 quilos. Então isso magoou os sentimentos dela. Então ela pensou sobre isso por um tempo. Ela disse: sabe de uma coisa? Eu vou perder 45 quilos. Mas ela não contou isso para ele. Então ela perde 45 quilos. E ela disse: vou lá surpreendê-lo. Então ela voa para Oregon. Ai, meu Deus. Ela anda pela State Street procurando o campus. E claro, o endereço é da prisão.
Meu Deus, ele deu o endereço certo, mas disse que era faculdade, não prisão. Então ela aparece e percebe que foi enganada. Então ela vai até a prisão. Ela conversa com o diretor, ela exige ver Randy Woodfield. Ele não precisava vê-la, mas disse que perguntaria a ele. Então, claro, Woodfield, sendo o narcisista que é, ele aparece e há uma parede de vidro, uma grande parede de vidro ali. Ele vira a esquina. Ela está parada ali e está fantástica. Ele olha para ela, aponta o dedo e ri dela, e então se vira e vai embora. Sim, esse é o tipo de coisa que eles gostam de fazer. Isso é de partir o coração. A seguir. Em que lugar de uma loja, em um supermercado, você teria mais chances de sofrer uma agressão sexual? Oh! Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, como mulher, e de novo, eu nunca culpo a mulher, a vítima, a sobrevivente, nunca, jamais. Sempre penso, se tivermos conhecimento, poderemos salvar mais pessoas? Mesmo assim, ainda há algo a fazer? Quero dizer, obviamente, acho que agora com a internet e tudo mais, você pode simplesmente pesquisar rapidamente. Você poderia ver que não era uma faculdade e tudo bem. Mas mesmo nessa comunicação, muitos de nós queremos ser desejados, muitos de nós queremos ser amados. Sim, Se alguém te mostra algo, mesmo de forma manipuladora, dizendo para perder 50 quilos, ele claramente usou a vulnerabilidade dela contra ela. Tipo, quais são as coisas que a gente pode avaliar ou perguntar para começar a revelar? algumas das coisas que eu observaria é quando a pessoa fala muito sobre si mesma. É sempre eu, eu, eu. Quando os pronomes delas são sempre eu, isso é um problema, pois há mulheres dependentes. Eu tive uma aluna uma vez, uma estudante de pós-graduação, doutoranda em psicologia, uma mulher atraente, muito inteligente. E ela queria ir comigo fazer uma entrevista com assassinos em série. Então, por acaso, eu estava numa prisão. Havia 3 em fila. Então eu estava entrevistando este. 3 deles em uma fileira? Sim, eram celas diferentes, diferentes, e eu estava entrevistando esse cara, tipo um membro de gangue, e enquanto eu o entrevistava, havia esse homem aqui, na cela do meio. Ele era um matador da Irmandade Ariana, bonito, alto, cara branco, e ele matou várias pessoas. Ele tem 27 anos. Estou aqui conversando com esse cara. Me viro. Ela já tinha falado com ele e passado seu telefone e endereço. Não. E o endereço da casa dela. Agora ela está cursando psicologia. Chamei-a de lado e disse: Percebe que poderia estar morta até meia-noite? Você sabe o que está fazendo aqui? Isso é sério. Eu disse: Ele é um assassino de aluguel da Irmandade Ariana. O que você está pensando? Mas isso foi um sinal de alerta para mim. É, sem brincadeira. E eu era o diretor do programa na época. Tenho 6 campi. Falei para ela: Você não pode fazer isso. Uma semana depois, recebi ligação da prisão. Eles receberam uma carta dela para ele. Peguei a carta, chamei ela no escritório e disse: Agora já são 2 pontos negativos para você. Eu disse: Se você ultrapassar o limite de novo, vai perder seu programa. Você vai jogar $100.000 fora e acabou para você. Acabou. Depois ela ficou bem, concluiu o programa e obteve o doutorado. Depois soube que ela se casou. Maravilha, está casada. 10 anos depois, recebo um telefonema dela. Ela está fugindo. Ai, meu Deus. O marido dela está tentando matá-la. Outra aluna acabou trabalhando no corredor da morte em San Quentin e ela foi a terapeuta do Night Stalker. Mas ela acaba em Minnesota, em uma prisão. Um dia recebo um telefonema. Um colega meu do Mall of America me mostrou um jornal e disse: Seu ex-aluno está na primeira página. Ela se envolveu com um psicopata na prisão e foi retirada do pátio, encerrando sua carreira. Uau! Ok, são muitas perguntas. Vamos voltar à primeira, onde a moça conversa com o cara e acaba passando o seu telefone. Ela deu alguma razão para ter passado o número de telefone dela? Tipo, ele manipulou ela tão rápido e identificou a vulnerabilidade dela? Como diabos ele fez isso? Bem, porque Isso é loucura. quando você entra em uma prisão, você tem que saber quem você é. Sim. Você não pode se identificar, nem fazer amizades. É preciso impor limites, e ela provavelmente os ultrapassou ao fazer perguntas pessoais. Ele provavelmente perguntou algumas coisas para ela e ela estava disposta a lhe dar informações. Ok. E ela provavelmente, eu sei, na verdade, eu sei que ela fez isso. Ela simplesmente ofereceu essa informação porque estava carente. Ela deu informações para ele. Ele nunca teria pedido, mas ela deu porque queria a atenção dele. Era isso que eu ia dizer. Me dê uma definição mais clara do que é ser carente, algo que eu consiga reconhecer. Então estamos olhando o DSM, o Manual Diagnóstico.
Então é uma personalidade dependente. Então ela se tornaria dependente de alguém. Então ela quer depender de alguém. Então você não vê os sinais de alerta por causa da própria carência. Tivemos um caso em que a advogada se envolveu com o cliente e ela contrabandeou uma arma para dentro da sala de audiência. E eles fugiram juntos. Ai, Deus. Eles ficaram foragidos por cerca de 10 dias e foram pegos novamente. Ele iria para a prisão de qualquer forma, então não perdeu nada. A advogada fez isso? Ela perdeu toda a carreira porque ele a manipulou. Vamos aprofundar mais nas características da mulher, pois essas histórias que você conta são horríveis. Sim. Mas eu as acho fascinantes. Eu sempre fico tentando entender. E agora? Como salvamos as mulheres de se envolverem com esse tipo de pessoa? O que há em certas mulheres? E isso não é de forma alguma culpar a vítima. Eu já fui aquela pessoa que ficou com um cara por 4 anos e ele era maldoso, cruel, abusivo. Então, eu não digo que a culpa é minha, mas eu me pergunto: o que havia em Você? mim que fez com que ele me atraísse como um imã? Ao entender isso, sei que é minha vulnerabilidade e posso trabalhar nela. Então, o que é? Sim, se você não se importar, por favor. Como foi sua criação na infância? Sua família era saudável? Não estamos culpando as famílias. Só estamos dizendo que, às vezes, você pode ter essa sensação de falta de apego. E essas coisas são importantes. Sua origem. Para poder olhar no espelho e dizer: bom, quem sou eu? As mulheres precisam entender isso. O valor delas. Todos nós temos valor. E você nunca deve ser dependente de outra pessoa dessa forma. Se alguém realmente te ama, essa pessoa vai te mostrar o amor dela. Então vocês se tornam melhores amigos. E então vocês desenvolvem essa intimidade. E a intimidade é o santo graal do ser humano. Se você está com pressa para entrar em um relacionamento, não é um bom sinal. Você prefere esperar e observar antes de entrar em um relacionamento. Se parece bom demais para ser verdade, é bom demais para ser verdade. É. Quando eu penso naquela mulher que era advogada, que trouxe uma arma e eles fugiram, isso é uma loucura. É fundamental dizer isso em voz alta. Não se refere ao intelecto da mulher. Certo? Isso não tem nada a ver com a nossa inteligência. Eu não sei o quanto você sabe sobre a dinâmica deles, de como ele a manipulou para que ela colocasse a carreira, a vida, tudo em risco para que ele ficasse livre. Você acaba perdendo a perspectiva quando você vê esse cara bonito e ela era uma mulher atraente. O que torna ainda mais difícil de entender, porque se você tem baixa autoestima, de novo falando por mim, quando eu era muito jovem, o motivo pelo qual eu não terminei com meu ex, o idiota, foi porque eu era completamente insegura. Nenhum outro cara gostava de mim. Eu me sentia tão mal comigo mesma, eu sentia que não tinha valor nenhum. Sempre que ele agia mal ou era abusivo, eu perdoava por achar que não encontraria alguém melhor. É, Então, quando você encontra uma mulher que é bonita e inteligente, pode continuar, por favor. ser bonita e inteligente não impede que ela tenha baixa autoestima. Você está certa, meu Deus, não acredito, 1000%. A autoestima dela pode ser muito baixa, mesmo sendo inteligente. Por isso eu acho que fazer terapia é algo maravilhoso. É. Então, voltando àquela mulher no tribunal, cujo namorado a convenceu a levar uma arma e fugir, quero falar sobre esse tipo de manipulação profunda, onde isso pode não só destruir a sua vida, o que, sejamos honestas, já é péssimo por si só. Mas existem casos em que muitos homens sádicos ou psicopatas controlaram mulheres de forma tão coercitiva que conseguiram fazer com que essas mulheres cometessem crimes horríveis em nome deles. Então, na verdade, existe um caso, o da Carol Bundy. Então, se você não se importar de falar com a gente sobre Carol Bundy, a situação dela e como ela foi parar nessa situação. Sim. Então Carol Ann Bundy se juntou a Douglas Clark. Ela queria provar seu amor e lealdade a ele antes de tudo. Então ela saiu e matou seu ex-namorado, teve relações com ele, matou-o, cortou sua cabeça e cortou suas nádegas. Ai, meu Deus! Só para mostrar que ela podia fazer esse tipo de coisa. Claro, Douglas Clark, sendo o mestre manipulador dela, ah, foi algo e tanto. Eles pegavam mulheres na região de San Diego e de Los Angeles, capturavam, matavam, cortavam as cabeças e depois congelavam essas cabeças. Depois ela maquiava os rostos e lavava o cabelo delas e tudo mais. Então ele fazia sexo com as cabeças. Ai, meu Deus. É. E você sabe como ela chegou a esse ponto? Então ela era uma pessoa muito carente. E quando a conheci na prisão de Chowchilla, tive a chance de conversar com ela.
Ela foi alguém que você pôde conhecer. Sim, eu pude conhecê-la. Eu a entrevistei. Não estava planejado, mas acabou acontecendo assim. Então, ela é um pouco mais velha do que. Se você a conhecesse, jamais pensaria que ela poderia ter matado alguém. Sério? Como uma velhinha comum, não havia nada nela que fosse intimidador. Então eu conversei com ela um tempo sobre a vida dela. E eu perguntei: Você ainda tem contato com Douglas? Ah, não, não posso ter contato com eles. Não, não. Então, Dr. Hickey, você não acha que ele é um homem muito estranho? Você quer saber se acho ele estranho? E o quê? Você ajudou ele em todos esses assassinatos e mortes e está me perguntando se ele é estranho? Ah, ela vivia em um vácuo, totalmente controlada por ele e obedecendo tudo o que mandava. De novo, uma mulher com baixa autoestima, fácil de manipular. Eu acho que as mulheres precisam se sentir empoderadas, que elas não precisam ficar com qualquer um. Melhor ficar só do que com alguém que vá usá-las. Mas você pode perceber isso quando está em público com seu parceiro e ele passa mais tempo conversando com outras mulheres do que com você. Sinal de alerta. É. Grande sinal de alerta. Quando dizem coisas para você que te rebaixam em público, na frente de outras pessoas. Grande sinal de alerta. Ele fazia isso com ela, sabe? Sim, ela era frequentemente dominada por ele. E sim, a criação dela não foi saudável. Ela veio de um lar muito problemático. E eles realmente se uniram. Sim, sempre é. É muito difícil de aceitar quando penso nisso, especialmente com Charles Manson. Então, sabe, uma das mulheres que acabou matando a mulher grávida, ela era bibliotecária. Ela começou como bibliotecária. Então eu realmente penso, ok, se isso é verdade, quais são os pequenos passos incrementais que nos levam até lá? Porque nunca acontece da noite para o dia, certo? Não é como se você fosse bibliotecária em um dia e no outro matasse uma mulher grávida. São esses passos muito lentos, sádicos e manipuladores que são, com o tempo, o controle coercitivo. Infelizmente, vimos Didi fazer isso com Cassie e tantas outras mulheres. Quais são os passos que talvez possamos identificar? Então, você mencionou alguns em que eles te humilham em público, vão te menosprezar, tudo gira em torno deles. Quais são as pequenas coisas? O interessante sobre essas pessoas é que, uma vez que fizeram isso, elas nunca se identificam com as vítimas. Não. Eles não conseguem porque não entendem a vitimização, mesmo tendo sido vítimas. No meu livro sobre assassinatos em série, discuto o que é preciso para viver segundo a própria imagem. São necessárias duas coisas, então você racionaliza. Por exemplo, você pode pegar algo de uma loja uma vez. Então você racionaliza. Bem, eles não precisam disso porque a loja tem muitas coisas, muitas canetas, eles podem pagar por isso. Então você racionaliza. Bem, aí você também se vê como uma boa pessoa. Então você finge que sim, eu fiz isso, mas tudo bem, de vez em quando eu faço essas coisas. Eu não deveria, mas eu faço. Com o tempo, esse autoengano se torna inconsciente. Então, a maioria das pessoas, acho que eu incluso, nós nos vemos como pessoas. Sim, eu fiz aquela coisa, uma coisinha só, mas eu sou uma boa pessoa. Quero dizer, teve um estuprador uma vez que disse: Eu entendo isso, mas 99% da minha vida eu vivi uma vida boa, é quem eu realmente sou. Esse sou eu de verdade. Em violência doméstica. E eu dou aulas sobre isso, violência doméstica. Homens, sabe, mulheres acabam sendo agredidas, elas acabam aprendendo a se sentir impotentes. É terrível o que elas passam. Coisas horríveis. E então, claro, o homem vai dizer: Bem, eu mudei. Bom, depois disso vem a fase da lua de mel. Todo mundo se acalma, vamos à igreja juntos. Eu vou fazer terapia. Eu vou para o AA, vamos orar juntos. Vamos transar juntos. Eu vou te fazer, sabe, todas essas coisas que ele promete. E tudo isso é maravilhoso, exceto que é tudo besteira. Porque a mudança exige vergonha. Vergonha. Vergonha é como ácido na sua alma. A vergonha exige tempo e esforço, dinheiro, dor, sofrimento, tudo isso. E por que passar por isso se você não precisa? Apenas diga à sua esposa: Eu mudei. Carol terminou com o namorado, ele prometeu mudar ou a controlou de forma coercitiva, ela se apaixonou e também passou a cometer os mesmos atos horríveis. Ela se apaixonou por ele porque ele dava atenção para ela. Ele era um bom manipulador. Ele dava atenção para ela. E depois, claro, quando foram pegos, ele colocou a culpa de tudo nela. Ele disse que ela imitava Ted Bundy por ter o mesmo sobrenome e a culpou por tudo. Mas não, ela era apenas a seguidora.
Então, na verdade, falando sobre mulheres que matam, eu tenho alguns dados aqui do seu livro. 16% dos assassinos em série são mulheres. Sim. 16? Não sabia que era tão alto. Sim, então as mulheres que matam em série, a maioria delas faz isso em casa ou em hospitais. Ah, sim, as infratoras eram quase 12 vezes mais propensas a matar apenas membros da família. Sim, então elas podem matar os próprios filhos. Elas podem matar seus próprios noivos, seus próprios maridos ou trabalham em hospitais. E assim elas podem matar por tanto tempo quanto os homens, ou até por mais tempo, e sair impunes. E por muito tempo, o FBI, durante muitos anos, eles nem sequer aceitavam que existiam assassinas em série. Quando Aileen Wuornos surgiu, disseram que era a primeira assassina em série. Eu respondi: não, não, não. Eu disse porque ela agia como um homem. Ela atirou neles. Atirou nas vítimas. E eu tenho um caso em que havia 8 vítimas. Todas estão enterradas no quintal. Todas foram envenenadas. Diz que a assassina é uma mulher. Ah, não. Não existe isso de mulher assassina em série, mas no passado tive dezenas de mulheres que eram assassinas em série. Porque é muito provável que uma mulher use veneno. Se você trabalha em hospital, quero dizer, bebês morrem em hospitais. Deus, eu vi aquele documentário com. Como era o nome dela mesmo? Ai, meu Deus. A enfermeira, Sim, a enfermeira, sim. sim, ela conseguiu se safar. Não sei por quê. Já trabalhei muito com psicopatia, sociopatia e tudo isso. Ainda acho que eu seria mais facilmente enganada por uma mulher do que por um homem. Com um homem, eu sempre fico de olho. Tipo, será que ele é nefasto? Será que ele tem, sabe, um lado maligno? Porque as consequências são que, se eu estivesse com eles em um lugar escuro, eles poderiam simplesmente me matar, quebrar meu pescoço e eu estaria morta. Com uma mulher, eu não tenho tanto esse medo. Então sou menos propensa a suspeitar delas. Mas crescendo na Inglaterra com o caso de Fred e Rose West, foi a primeira vez que eu pensei, mas uma mulher não pode fazer isso. E então, ouvindo as histórias, ela matou o filho do Fred enquanto ele estava na prisão. Então, a psicopata feminina, a assassina em série, é ainda mais assustadora para mim, porque essa é a pessoa que, na verdade, eu acho que menos temeria. É verdade. E quando você vê, as pessoas me perguntam: bem, é possível uma mulher ser uma predadora sexual? Na verdade, quase não vemos isso. É extremamente raro. Eu. Sempre que você vê um caso de serial killer em que uma mulher está envolvida e há assassinatos sexuais, sempre tem um homem envolvido. Então, agora, na verdade, eu adoraria entrar na parte de prevenção. Você chama isso de facilitação da vítima. Usei outra palavra porque não quero que meu público se incomode com facilitação, como se fizéssemos parte disso. Então digo que os predadores arquitetam formas de chegar até você. Como fazem isso? E isso basicamente volta ao ponto de que, para mim, é importante repetir: isso não é sobre culpar as mulheres. Nós somos pegas de surpresa. Mulheres são vitimizadas. Sim, somos vitimizadas. Quero garantir que tudo o que você disser ajude as pessoas a entenderem que isso serve para aprendermos e nos prevenirmos no futuro. Não culpo nenhuma mulher vitimizada no passado, pois não quero que pensem ser culpa delas. Muitas vezes, as mulheres se culpam e pensam diante do espelho: o que fiz de errado? Na maioria das vezes, você não fez nada de errado, você só foi enganada, se aproveitaram de você. Você quer acreditar nisso, e se quiser muito, você acaba se colocando em situações arriscadas às vezes, e pode acabar sendo enganada. Eu vou te contar que eu estava trabalhando em um caso. Ele não matou ninguém, mas o que ele fazia era encontrar mulheres atraentes, bem-sucedidas, que estavam saindo de relacionamentos e se envolvia com elas. Elas começavam a namorar, mas logo sentiam o controle dele. Elas percebem que querem terminar e tentam fazê-lo, mas então ele passa a persegui-las. E perseguição é um crime que leva a outro crime ou outros crimes. E vemos que a perseguição é um crime muito comum na violência doméstica e no controle de mulheres, porque é uma mudança de paradigma para o agressor. Se ele não consegue controlar dessa forma, então ele começa a perseguir a vítima, porque isso faz com que ele se sinta mais poderoso ao persegui-la. E isso é realmente algo terrível. Então eu dou conselhos sobre o que fazer, conversar com a polícia, documentar tudo, mudar de casa se for necessário. Gavin de Becker escreveu um livro chamado O Dom do Medo. Estou tentando desesperadamente trazê-lo para o meu programa. Sim, eu adoro esse livro. Então eu acho que é importante ouvir sua voz interior dizendo:
Sabe? Isso não parece certo. Se não parece certo, não faça, entende? Então eu acho importante que nós, mulheres, como comunidade, conversemos umas com as outras e digamos: ei, o que você acha? E agora você tem a internet. Sempre pesquise sobre as pessoas, verifique quem elas são. Cuidado ao sair para encontros. Sempre digo que uma mulher pode sair à noite e andar de biquíni na rua à meia-noite, pois tem esse direito. Mas você se coloca em risco. Esse era o meu ponto ao fazer a pergunta em primeiro lugar. Porque veja, se você não me dissesse quando eu tinha 16 anos, olha, não vai ser sua culpa. Mas se você andar por um beco escuro à meia-noite sozinha de saia curta, isso é perigoso. Você pode acabar se machucando. Isso não é culpa sua, Lisa. É a realidade do mundo. E, portanto, é assim que você se protege. Não faça isso. Não vá lá. Não use isso. Não faça isso nesse horário. Eu adorei o que você acabou de dizer. Então, confiar na sua própria intuição, no seu instinto, confiar nas suas amigas. Não corra riscos. Se não confia na pessoa, não arrisque. Deixe que ela conquiste sua confiança. Amo tudo isso de verdade. Isso nos dá poder como mulheres. Agora, por outro lado, o que os predadores estão potencialmente observando em nós que a gente nem percebe, Claro. que vai identificar se somos, entre aspas, um alvo fácil? Sim. Bem, fisicamente, quando você anda na rua e parece tímido, se você parece tímido, você já era. Você percebe quando está na rua? Ah, com certeza, com certeza. Dá para perceber. E as mulheres, muitas vezes, elas não querem olhar para um homem, sabe? Elas sentem que não deveriam olhar para esse homem. Na verdade, você deveria. Olhe direto nos olhos deles. E é impressionante como eles, ok, os homens desviam o olhar. Mas eu acho que é importante ser capaz de olhar direto nos olhos deles e observar os olhos e como, e quando eles falam com você. Uma vez eu vi um homem, a gente estava em um voo, descemos do avião e eles estavam discutindo e ele estava controlando ela. E eu percebi que aquilo era psicopatia. Num caso comum de violência doméstica, as pessoas começam a gritar umas com as outras ou simplesmente têm uma discussão comum. Às vezes, as pessoas começam a gritar. E isso é meio que normal. Mas para um verdadeiro psicopata, eles não precisam gritar nem um pouco. Eu vi ele fazer isso. Ele conversou com essa mulher, que obviamente era sua noiva, e lá estava em prantos. Ele não estava gritando com ela, mas ele controlava a voz, o jeito que falava com ela, falando de cima para baixo, simplesmente esmagando ela, destruindo ela, e ela estava simplesmente desmoronando. E ele estava simplesmente bem baixinho e com calma, acabando com ela. E foi horrível. Então é o olho do furacão. No olho do furacão, você pensa, isso é calmaria? Esse é o controle que ele está tendo. Quanto mais controle ele tem, maior é a recompensa. Então, não tenha medo de confrontar. Não tenha medo de questionar. Existem muitos sinais de alerta por aí, e nós tendemos a ignorar os pequenos até que seja tarde demais. Aí acabamos nos deparando com o grande sinal de alerta. Então, na verdade, eu tenho um dado aqui que o estudo de Kim Eggers revelou que 78% de todas as vítimas eram prostitutas do sexo feminino. Você comentou antes sobre as trabalhadoras do sexo serem muito expostas ao crime. Vítimas. Que outras coisas assim esses homens nefastos estão procurando? Acesso fácil, como fruta ao alcance da mão. Por isso, prostitutas muitas vezes viram alvos. Agora, isso é apenas com prostitutas de rua. E agora muita prostituição acontece online. Você marca os encontros e conhece elas online. Então você tem que ter muito cuidado. O que elas te dizem não é necessariamente o que você vai encontrar quando se encontrar com elas. Então, novamente, podemos usar a internet como uma ferramenta para nos proteger e fazer nossa própria pesquisa, ou podemos ser manipulados por pessoas na internet que dizem coisas legais para a gente. Você disse algo importante. Mais de 2/3 das vítimas estavam apenas no lugar certo na hora errada. Sim, vou te dar um exemplo. Ah, e isso é útil para as mulheres. Isso é realmente importante. Ah, em uma loja, em um supermercado, onde você teria mais chances de sofrer uma agressão sexual, Oh! Ah, eu nunca tinha pensado nisso. isso é importante. Sim. Ai, meu Deus. Eu acho que seria na parte de trás. Nos banheiros? Deixe-me te dar algumas opções. Sim, por favor. Ok, aqui estão algumas opções. Seção de alimentos congelados, Provavelmente não. seção de cartões comemorativos, Provavelmente não. balcão do caixa, Definitivamente não. Fica bem na frente. ahn, e a seção de alimentos enlatados. Meu Deus, essas são as minhas opções? Você tem que pensar pelo lado sombrio. Ah, não sei. Estou tentando entender a lógica disso. Então, não.
E é aqui que alguém pode te agredir sexualmente, sair da loja e não ser pego. Fila do caixa. Então temos os frotteurs, homens que gostam de se esfregar em você. Existem dois tipos, os que querem te tocar e os que querem se esfregar em você. Homens saudáveis, nós sabemos que nunca chegamos muito perto de uma mulher porque sabemos que isso é inadequado. Então, se um homem se esfrega em você ou toca no seu seio acidentalmente, não é um acidente. É sempre intencional. Então isso é importante. Agora estou pensando como um predador. Sim. E eu tenho isso em fita de vídeo. Então, Então eu vi isso acontecer. Pense agora, pense de forma sombria. a seção do congelador. Veja, na seção do congelador, nós não nos damos bem. Ah, você está certa. Haha, o pênis encolhe. Você está certa. Cartões de felicitações, eu não. Ok, vamos pegar os cartões de felicitações, Ok. que está correto. Uau, que loucura. Muitas mulheres são diferentes. Eu vou até a seção de cartões de felicitações. Levo 30 segundos para encontrar um cartão. Contanto que diga feliz aniversário, para mim tá ótimo. Isso é verdade. Você, como mulher, vai gastar. E não quero estereotipar, mas você sabe que as mulheres são muito mais cuidadosas. Elas passam muito mais tempo procurando o cartão certo. É preciso ler o conteúdo e conferir se o envelope corresponde. Exatamente. E aí você vai gastar tempo ali e acaba se distraindo. E aí você fica distraído, entendeu? E então, em um caso, e eu tenho tudo gravado em vídeo, eu entrevistei a vítima, ela disse: então eu estava lá, procurando um cartão e estava com um joelho no chão. E havia duas outras mulheres lá, e ela disse: eu olhei para o lado e elas tinham ido embora. Então eu fiquei ali sozinha, e aí alguém passou por mim, meio que quase encostou em mim, quase, mas não chegou a encostar. Mas continuei procurando e achei o cartão que queria. Peguei o cartão, fui ao caixa e estendi a mão para minha bolsa. Eu estava coberta de sêmen. E no vídeo dá para ver ele parado atrás de uma coluna no final do corredor, se preparando, se ajeitando. Quando ela estava sozinha e distraída, foi aí que ele passou, pá, fez aquilo nela e saiu da loja. Uau! E ele saiu impune. Meu Deus. Então, existem homens que vão te seguir em lojas. E se você se sentir desconfortável com algum desses caras te seguindo na loja, vá denunciá-lo imediatamente. Foi fascinante. Quando explicou as partes da loja, não percebi. Agora, ao detalhar, vejo quantas mulheres ficam olhando cartões. Nunca imaginei que esse era um momento em que estou totalmente distraída e sem consciência do entorno. Sim, se você está sempre atento ao seu redor, é muito menos provável. Tipo, Larry Hall, ele andava pelos campi, dirigia sua van, ele procurava mulheres que estavam sozinhas, onde não havia ninguém por perto. E ele simplesmente as agarrava na rua e as colocava na van. Nossa, E ele fazia isso. eles não gritavam? Bem, ele tampava a boca delas. Era muito forte e tinha uma faca. Depois disse que, mesmo assim, era difícil demais. Então comecei a usar éter, deixava elas inconscientes. E então ele levava elas na van dele para a floresta, matava elas lá e depois tinha relações sexuais com elas. Era sempre à noite que ele pegava elas? Não, Esse é o medo também. Parece que aprendi que é à noite, mas nunca imaginei que andar sozinha pelo campus de dia seria assustador. sabe, um homem pode se aproximar de você ao lado de uma van e ser muito simpático com você. E sabe, você não pensa em nada. De repente, ele te agarra e antes que você perceba, você já está dentro da van. Quero dizer, se ele olhar em volta e não tiver ninguém por perto. Sim, eu me lembro muito bem, eu devia ter uns 13, 14 anos. Eu estava voltando da escola a pé e ouvi um carro, e ele não estava na velocidade normal, estava indo bem devagar. Então eu olho para trás e tem um carro com um cara sozinho, e ele está dirigindo bem devagar e me encarando. Ainda me lembro, gritei, corri, e ao chegar em casa me senti meio boba. Mas, tendo 13 anos, eu pensei, bom, fiz um pouco de cena. E se o cara só estivesse esperando a filha dele? E aí pensei, bom, é melhor correr e parecer boba do que ser sequestrada por acidente e... Isso mesmo. Essa história me marcou até hoje por mostrar nosso condicionamento como mulheres. Não queremos nos envergonhar, nem envergonhar o outro ou fazer uma acusação falsa. E também na minha vida adulta, Eric, eu simplesmente pensei, dane-se isso. Tipo, prefiro estar viva E é exatamente isso. e pedir desculpas amanhã pelo comportamento estranho que talvez eu tenha tido. Mas você tem que se lembrar disso porque o condicionamento realmente assume o controle. Uma vez atravessei o campus às 2 da manhã no inverno. Na área principal do pátio não havia ninguém, eram 2 da manhã. E uma estudante sai e está na minha frente andando.
De repente, ela me ouve andando atrás dela. Aí eu estava andando bem rápido, porque eu ando rápido mesmo, e eu estava ultrapassando ela. Eu sabia que ela estava apavorada. Gritei: "Sou só eu, está tudo bem, é o Dr. Higg." "Tudo bem, não? Está tudo certo, não tenha medo", porque eu sabia que ela estava apavorada. Então, eu, como homem, preciso ser sensível em relação às mulheres também e garantir que eu não as faça se sentirem desconfortáveis ou inseguras. E eu acho isso realmente importante. Meu marido também faz isso. Ele atravessa a rua. Então, se ele vê uma mulher sozinha e ele também está sozinho, ele simplesmente atravessa a rua para que ela saiba. Como mulher, quando vejo um cara fazendo isso, existe uma comunicação. Você entende? Eu entendo. Obrigada. Quando um cara não percebe, hoje em dia isso é ainda mais um grande sinal de alerta. E é tipo, ou você não percebe ou está fazendo de propósito. De qualquer forma, é ruim. Sim, de qualquer forma é ruim, exatamente. Você comentou antes sobre como costumamos racionalizar as coisas. E você entrevistou a mãe do Jeffrey Dahmer. Por favor, me conte o que você perguntou e o que ela respondeu, porque esse é um momento em que quero que toda mulher se sinta vista. Todas nós racionalizamos até o absurdo só para conseguir dormir e se sentir segura. E essa história que eu ouvi você contar foi tão poderosa, então se você não se importar em compartilhar. Lembro que entrei na casa dela e ela olhou para mim porque, aparentemente, ela queria me conhecer há algum tempo. E ela disse: "Doutor, preciso contar algo." Sentamos no sofá, ela falou: "Quero que saiba, antes de tudo, que meu filho Jeffrey nunca tentou machucar ninguém. Ele os matou. Ele nunca tentou machucá-los." Então, deixe-me explicar isso. Sim, por favor. Necrófilos geralmente não estão tentando machucar ninguém. Eles só querem matar para poder ficar com a pessoa. Eu sei que parece absolutamente louco e bizarro, mas eles se sentem mais confortáveis com pessoas mortas. E todos os necrófilos que já entrevistei ou pesquisei, nenhum deles é psicopata. Eles não se interessam pelo sofrimento das vítimas. O que interessa a eles é que a pessoa esteja morta. Se elas estão mortas e ainda estão quentes, eu vou fazer sexo com elas agora. Se estão mortas e ainda estão quentes, eu vou enterrá-las por alguns dias até esfriarem. Existe um tipo diferente. Tipo diferente. E o assassino de Green River era assim. E então você faz sexo com elas e mutila os corpos. E depois há outro caso, outro tipo, eles não matam ninguém. Eles vão a túmulos, cemitérios, desenterram corpos que foram enterrados há 30 anos. Então eles só têm o cadáver, só têm os esqueletos. Como neste caso, eu tenho fotografias. E de onde isso vem? Por que você faria isso? Ele é doente mental? Na verdade, quando ele era menino, acho que ele tinha 8 anos. O tio dele o levou a um funeral de uma garota adolescente e forçou fisicamente a cabeça dele contra o rosto dela para fazê-lo beijá-la, beijar ela de despedida. Ai, não. Ok, eu tenho tantos casos em que vemos que traumas da infância vêm à tona. Estou me desviando do assunto. Não, tudo bem. Então, voltando para a mãe de Jeffrey Dahmer. Racionalização. Aqui está uma mulher muito deprimida e uma pessoa muito gentil. Ela já havia sido hospitalizada uma vez antes por doença mental. Havia na família, havia muita disfunção. Um dia, Jeffrey voltou da escola e sua mãe tinha ido embora. E aqui está ele, um jovem que é gay. Ele não é próximo do pai. Ele é o palhaço da turma. E ele queria ser normal. Na verdade, ele queria ser tão normal que no baile de formatura ele levou uma acompanhante. Não deu certo, mas ele foi e fez isso. 3 ou 4 semanas depois, ele matou sua primeira vítima. Você acha que isso está relacionado? Acho que ele vinha fantasiando sobre esse cara que ele tinha visto há muito tempo. Ele finalmente colocou isso em prática. A garota servia apenas para parecer normal. Certo. Então você sabe o que aconteceu e o que Jeffrey fez. Caso as pessoas não saibam, se você não se importar de dar uma explicação bem breve. Então, uma explicação rápida. O Jeffrey construiu uma mesa no apartamento dele. Na mesa, ele tinha 8 cabeças de suas vítimas favoritas. Em uma das extremidades da mesa, ele tinha um esqueleto totalmente articulado que estava em pé. Limparam. O outro estava na banheira, ainda sendo limpo. Ele disse: "Estou cercado por meus amigos, eles nunca me deixariam porque estão aqui, suas cabeças estão aqui. E fisicamente eles fazem parte de mim porque eu os consumi, eu os comi." E ele disse, "finalmente vou me sentir poderoso." Essas foram as palavras dele. Então você sabia que a força motriz de todos os atos dele era o poder. Ele queria se sentir normal. Ele queria sentir que podia estar no controle, que ele era importante.
Então ele ia a bares gays e encontrava homens que simplesmente não fariam falta e ele os atraía para o apartamento dele e fazia aquilo. Então ele sempre teve baixa autoestima. É por isso que ele virou o típico palhaço da turma. Ele só queria se encaixar, mas não conseguia. Obrigada por explicar tudo. O motivo pelo qual eu quis mencionar a mãe é por causa da questão da racionalização. Ok, vamos voltar àquele ponto. Sim, se você puder. Então, temos uma mulher que veio de uma família muito disfuncional. Ela está clinicamente deprimida. Acho que ela tomava medicação. Acho que ela era só uma pessoa totalmente sobrecarregada com tudo que acontecia na vida. E então, quando o filho dela é preso por causa disso, ela amava Jeffrey. E então a mãe quer acreditar, ela quer enxergar isso, porque Jeffrey fez coisas boas. Não é como se ele fosse uma pessoa má, que só fazia coisas ruins. Por fora, ele podia fazer coisas boas pelas pessoas, e ele amava a mãe dele. Então as mães vão retribuir esse amor. A maioria das mães não vai virar as costas para seus filhos, certo? A maioria das pessoas não vai fazer isso. E claro, ela se culpou muito por isso. E claro, o marido dela ficou feliz em fazer isso. Ele culpava ela por tudo. Eles escreveram um livro chamado The Father's Story. Ah, não. E ele culpou ela? Ele meio que colocou a culpa nela. Isso é uma droga? Entendo que, como mãe, há partes suas que talvez não queiram admitir alguma participação nisso. Você nunca fez de propósito, mas será que negligenciou ele? Talvez. Então eu entendo esse mecanismo de proteção para você se sentir melhor, para mostrar que ainda ama seu filho. E aí você racionaliza de um jeito que faça sentido para você. Ele não tentou causar dor. Por algum motivo, isso fazia toda a diferença para ela, mesmo ignorando que ele assassinou pessoas brutalmente. O principal ponto que quero destacar é que muitas mulheres fazem isso, pois acabamos racionalizando o comportamento deles, como aconteceu comigo e meu ex-namorado. Ele só fez isso porque teve um dia ruim. O pai dele morreu. Ele não cresceu com um pai, então ele não sabe agir diferente. Você racionaliza, você racionaliza, você racionaliza. E nessa racionalização está parte de como elas acabam sendo controladas de forma coercitiva e depois manipuladas. E eu penso na mãe fazendo a mesma coisa. Então me fale sobre essa parte da racionalização que nós mulheres fazemos e que permite que um cara possa nos manipular. Anos atrás, trabalhei em um programa para agressores sexuais com estupradores. 15 estupradores no programa. Aos domingos, os visitantes vinham. As esposas dos estupradores vinham com os filhos. E essas mulheres, tipo, elas estão em negação, realmente acreditando que esses homens vão sair daqui e não vão querer estuprar de novo. Algumas delas eram mulheres muito atraentes, mas elas acreditam nesse cara por causa da habilidade dele de manipulá-las. E isso é trágico, mas realmente acontece. Eles podem mudar a fachada, mas ainda serão criminosos sexuais. Porque não existe cura para criminosos sexuais, sabe? Não existe cura para isso. Então por que a gente deixa eles saírem então? Porque vivemos em uma sociedade que diz: "Vamos dar uma chance a eles", e a gente realmente não entende completamente. Tipo, pega os pedófilos, por exemplo. Pedófilos não usam mais esse termo para si. Certo? Uma pessoa atraída por menores. Sim, isso é horrível. Vou usar pedófilos até morrer. É uma palavra horrível. Quero que eles sintam isso. Então, os pedófilos, eles pertencem a organizações. Eles trabalham juntos e se apoiam, como os Boy Scouts of America. Uau! Padres católicos. Professores e assassinos em massa diferem de outros grupos. Só 2% ou 3% dos assassinos em série têm doença mental. Isso me chocou. Apenas 2 a 3%. Têm doença mental. Sim. Eles têm distúrbios mentais. Entendi. Tudo bem. Eles sabem o que é certo e errado. Transtorno mental é quando você tem uma condição, mas ainda distingue certo e errado. Claro. Entendi. Doença mental é quando não se distingue certo de errado. Então, doença mental, você pode ter um surto psicótico. Isso é ainda pior então. Se você tiver um surto psicótico ou for esquizofrênico, é outra coisa. Esses caras têm transtornos de personalidade. São narcisistas. Certo. Eles têm transtorno de personalidade evitativa, transtornos de personalidade passivo-agressiva, todos os tipos de transtornos. Eles podem passar no teste de sanidade, pois sabem o que é certo e errado. Certo. E quanto a pessoas como Epstein e as pessoas nos arquivos de Epstein? Então, Epstein nunca foi pedófilo. Certo. Ele era um hebéfilo. Em outras palavras, ele sempre se interessou por garotas de 13, 14, 15 anos de idade. Eles são hebefílicos. Então, hebefílicos podem ter relações sexuais com adultos. Eles têm. Eles também gostam de crianças dessa idade e têm suas próprias revistas. Isso é legal. Bem, é liberdade de expressão.
Então, por exemplo, na NAMBLA, você conhece a NAMBLA? Não. Associação Norte-Americana de Amor entre Homens e Meninos. Ai, meu Deus, não. Não, eles têm suas próprias revistas e afins. Cara, como isso é legal! É tipo aquele site que eu ouvi falar na França, que tem mais de 70 mil membros, e é um site que ensina como drogar sua esposa para poder transar com ela. É. Bem, é liberdade de expressão. Enquanto não fizer isso, é tipo, É por isso que eles conseguem se safar, porque dizem que é liberdade de expressão? é. Por exemplo, uma coisa diferente. Aqui em Los Angeles, tem uma empresa que tem uma revista chamada Girls and Corpses. Eu já vi as revistas. Eu já vi as revistas. Sim, elas vendem muito dessas revistas. Então, alguns homens preferem isso. Isso não está condicionando eles a serem. Ah, sim, claro que está. É tudo coisa sombria, sombria, sombria. São homens na casa dos 30 ou 40, geralmente 40 e 50 anos. Ah, é mesmo? Contato menores, sim, é isso. E de todas as origens, de todas as origens. Sim. Mas quando eles são indecisos, em outras palavras, quando fazem algo como ter um fetiche por pés. Uma aluna minha sai da sala e vai até seu carro. Esse cara chega perto dela e diz: Eu só quero te dizer uma coisa. Você realmente tem. Era verão. Ela estava usando sandálias abertas. Você tem pés muito bonitos. Bem, quando um homem te diz isso, um completo estranho, você sabe, ele tem um fetiche por pés. Tudo bem, parece inofensivo, né? E é mesmo. Ah, e então ele disse: Eu não quero te incomodar, mas eu estava pensando, você se importaria de tirar o seu sapato, um dos seus sapatos, só por um segundo? Ela não fez isso, mas se fizesse, ele perguntaria outra pergunta. Qual que é a próxima pergunta? Se ela tirasse o sapato, qual seria a próxima pergunta? Posso ver seu pé? Posso ficar com seu sapato? Bem, não, posso tocar nos seus pés? E se ela dissesse sim, então ele começaria a beijar seus pés. E claro, ele quer chupar seus dedos dos pés. Alguns homens gostam que suas esposas finjam estar mortas ou que estão dormindo quando fazem sexo com eles, porque isso é o que chamamos de sonofilia. E isso faz com que eles se sintam menos inibidos, porque têm sua própria autoestima. Parece uma pseudonecrofilia quando você finge que ela está morta. Bill Cosby, bom exemplo. Certo. Sim, bom exemplo disso. Isso é fascinante. Havia coisas em que eu não pensaria e que depois acabavam se tornando uma escalada de algo que parecia pequeno, não trivial, para o extremo. Eu tinha 22 anos e estava com meu marido na França, em Paris. Andávamos na rua quando ele pediu informações. Eu, de vestido, aguardava. Íamos a um casamento. Um cara chega e diz: oui, oui, gosto dos seus sapatos. Posso tirar fotos? Eu tinha 20 anos, disse. Claro, ele gostou dos meus sapatos e começou a fotografá-los. Até pose fiz. Meu marido se aproxima confuso. Que porra é essa? Falei, ele gostou dos sapatos. E ele, não, amor. Ele vai se masturbar pensando nos seus sapatos agora e nos seus pés pelos próximos 10 anos. É isso mesmo, é isso mesmo. Nunca pensei nisso. Achei que ele realmente gostava dos meus sapatos e estava sendo gentil. Então, quando você contou essa história, isso me pegou de jeito porque eu fiquei pensando: e se isso acontece quando você é jovem o suficiente? Você não percebe. Eu nem sou tão jovem assim. Você só é ingênua. Você não percebe que essas são etapas que te levam para esse tipo de mundo. E isso me faz pensar em como às vezes você simplesmente não percebe o que está por vir. Você conhece Chris Watts, a história de Chris Watts? Para quem não sabe, Chris Watts matou a esposa e 2 filhos porque conheceu outra mulher e quis se casar com ela. De algum modo, ele achou mais fácil matá-las e enterrar as filhas em tambores. A história mais horrível de todas. Quando penso em alguém assim, ele não é um assassino em série. Ele tinha uma necessidade e achou que poderia se safar. Então você tem esse tipo de pessoa que você simplesmente não vê chegando. Você foi casada e teve vários filhos com ele, viveu sua vida ao lado dele. E aí você tem a outra pessoa, que é o assassino em série, meio que como todas as outras pessoas de quem a gente tem falado. Eu quero falar sobre o tipo de pessoa como Chris Watts. Me explica, ele só surtou de repente? Não sei se ele é mesmo um psicopata do ponto de vista clínico, mas supondo que sim, isso sempre esteve nele e era só questão de tempo até surtar. Não, eu não o chamaria de psicopata. Mas existe toda uma categoria de homens assim que, voltando a cometer crimes, todos nós racionalizamos nossos crimes. E eu vejo isso às vezes na violência doméstica, quando mulheres são mortas ou homens são mortos em casos de violência doméstica. E isso é um crime passional. Mas quando um homem mata seus filhos, não há paixão nisso. Não há nenhuma. E para fazer isso, você não pode simplesmente colocá-lo num lugar só. Você precisa ir para um lugar mais escuro. Quando eles vão para esse lugar escuro em suas cabeças, não voltam mais.
Eles não conseguem porque se sentem mais confortáveis. Eles estão mais seguros nessa escuridão. Eles não conseguem assumir a responsabilidade por matar seus bebês, nem justificar, explicar ou compreender isso. Em vez de enfrentar, eles entram nessa escuridão e não voltam mais. O que eles fizeram é pura maldade, não só algo ruim. E então, Chris Watts, sim, ele ficará preso pelo resto da vida e depois irá direto para o inferno. Sim, concordo. Então você acha que essa maldade já estava dentro dele e só precisava de um mecanismo para sair? Pois não consigo imaginar alguém comum fazendo isso. A pessoa comum não faria isso. Quero dizer, nos divorciamos, Certo, exatamente. Sim, a gente se divorciaria. sim. Ou a gente faria isso, mesmo aqueles que mataram seus cônjuges nunca matariam seus filhos. Ah, certo. Havia algo acontecendo na vida dele, não só quando ele era adulto, que plantou essa semente nele, para que mais tarde ele pudesse realmente fazer isso com seus bebês. Sim, e eu já vi isso, sabe? Vi isso nas Forças Armadas. Já vi militares fazerem isso e depois colocarem a culpa em outra pessoa. Na verdade, estar no exército não é um grande sinal ou um indício de muitos psicopatas? As Forças Armadas são uma espécie de laboratório que atrai pessoas com intenções assassinas. Então já vimos muitos serial killers passarem pelas Forças Armadas. Alguns viram assassinos nas Forças Armadas, outros depois de sair das Forças Armadas. As Forças Armadas não os transformam em assassinos. Certo, 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 claro. Mas claro, mas nas Forças Armadas, se você está no Exército, sabe, por exemplo, ou nos Fuzileiros Navais, você tem que ter não só a capacidade de matar, mas também a habilidade de matar. Então você precisa ter as duas coisas. Sim. A maioria das pessoas tem a habilidade de matar, mas algumas pessoas não têm a capacidade de fazer isso. Ok, então agora vamos realmente falar sobre o crime passional, porque eu ouvi uma estatística e isso não é assassinato, é mais violência doméstica, mas o homem mais perigoso que você vai conhecer na vida vai ser o seu marido. Então me fale sobre crimes passionais. Como isso é possível? É tão difícil para mim entender. Você ama alguém, então vai matar essa pessoa. É interessante, na violência doméstica, metade das mulheres achava que poderia matar seus maridos, e quase todas achavam que seus maridos poderiam matá-las. Sim. Então tivemos o caso da Cama em Chamas lá atrás, antigamente. O que é isso? É um livro chamado A Cama em Chamas. É uma história real de uma mulher que foi tão espancada e tão horrivelmente agredida ao longo dos anos que ela sabia que a única maneira de sair era matando o marido. Então, quando ele estava desmaiado, ela jogou gasolina nele todo, jogou um fósforo aceso e saiu. Isso ficou conhecido como Síndrome da Cama em Chamas e serviu como defesa. Não recomendo que façam isso, mas algumas mulheres chegam ao desespero e sentem que não têm para onde recorrer. E isso é algo gradual. Eu chamo isso de rituais de morte, onde elas continuam dizendo: querido, eu vou te deixar, nós vamos nos divorciar. E alguns homens conseguem lidar com o divórcio. Eles não conseguem lidar com rejeição, abandono. E por isso continuam tentando te convencer a não ir embora. Então, cada vez que eles percebem que você vai deixá-los, eles aumentam a intensidade. Talvez haja uma faca no cômodo, talvez haja uma arma no cômodo. Na próxima vez está carregada, em algum momento ele coloca uma arma na sua boca. Em algum momento você sabe que ele tem que puxar o gatilho. E em um caso, havia um cara, e ele finalmente levou ela para um passeio nas montanhas durante uma tempestade de neve. Ele tirou toda a roupa dela, ela ficou completamente nua, e ele a deixou lá por 20 minutos. Depois, ele voltou e a pegou. Agora, ela já estava ficando azul. Ele disse: da próxima vez, você já sabe o que acontecerá. Então ela sabia. Isso é um problema. Ninguém mais sabe disso. A polícia não entende isso. Normalmente, eles não entendem a gravidade de como é perigoso o fato de a mulher saber que da próxima vez que ele se sentir ameaçado, ela vai morrer. É. Aqui em Indiana, muitos anos atrás, o cara estava lá na prisão por violência doméstica. Ele disse a ela: se eu sair, você vai morrer. Então, mas ele era um detento exemplar. Ele queria ir para casa visitar a mãe. A prisão disse: claro, a mãe foi buscá-lo. Ele disse: mãe, eu quero dirigir. Ele foi direto para a casa da ex-esposa. Meu Deus. Ela o vê chegando e corre para pegar um rifle porque sabe o que vai acontecer. Ele a persegue, leva para fora e, diante dos 3 filhos e dos vizinhos, a espanca até a morte com o rifle. Se ela soubesse que ele ia sair, se ela soubesse, ela teria fugido. Se ela soubesse, ninguém entenderia que ele a mataria. Eu estava entrevistando alguém recentemente. Era um serial killer. Perguntei: se fosse solto hoje e simplesmente saísse daqui, para onde você iria? Ele respondeu: não posso contar, e sorriu.
Eu sei exatamente para onde ele iria. Procuraria a ex-esposa que o denunciou. E ele a mataria, com certeza. Sim, porque ele prometeu a ela que faria isso. E ele disse: Eu sou um homem de palavra. Então, É estranho como eles têm esse código de ética esquisito. é isso mesmo. Sobre o comentário de que o homem mais perigoso que você vai encontrar é o seu marido, a maioria dos homens é boa pessoa. Certo. Sim. A maioria dos homens são maridos maravilhosos, eles te amam e são dedicados a você. Então, acho que a maioria dos homens quer ser um bom homem. Alguns homens têm seus demônios. E eu fui contratado para esse caso em que ele estava nas Forças Armadas, viu muito combate no Iraque, voltou e se casou. Ele trabalha para um órgão de segurança pública, não vou dizer qual, mas ele nunca recebeu tratamento para o TPT dele. E isso começou a aparecer cada vez mais. Ele ficou mais agressivo com ela. Finalmente, ela não aguentou mais. Então, um dia, ela chamou a polícia. A polícia chegou. Ele atua numa corporação policial e carrega uma arma, que foi retirada dele. Ele tinha 1 ano para recuperar a arma e provar que era seguro. Fui contratado para o caso. Não sou terapeuta, mas fui contratado para fazer minha avaliação comportamental, que realizei. Eu disse: a questão com ele é a seguinte: as armas dele não são o problema. O problema é que ele tem TPT e precisa de terapia para isso. Então, se ele fizer o X, Y e Z, devolvam as armas para ele. Ele está bem. Mas ele precisava lidar com isso, algo que nunca fez, mas conseguiu e deu tudo certo. Ele ainda é policial hoje. Mas então, nós homens temos uma tendência a não compartilhar as coisas que mais nos incomodam. Queremos manter isso em silêncio, não queremos incomodar ninguém. E nós não queremos ir à terapia. Por isso, é importante atingir um ponto em que seja possível compartilhar ao menos parte dessas informações. Para qualquer mulher que esteja ouvindo, então, com tudo o que falamos hoje, se quisermos garantir que elas nunca, jamais entrem em contato, muito menos se apaixonem e se casem com qualquer uma dessas pessoas horríveis e perversas sobre as quais falamos, o que você sugeriria? Uma coisa que elas podem fazer imediatamente só para se protegerem? Eu diria, faça a sua lição de casa antes de começar a se envolver, antes de se envolver emocionalmente com qualquer pessoa. Faça a sua lição de casa. Quem é essa pessoa? Só confira isso. Não há problema. Um homem saudável ficaria feliz por você fazer isso. Sim, eu adoro isso. Eles se orgulhariam de você por se importar tanto com o relacionamento e agir assim, pois não tem nada a esconder. Um homem que não quer que você saiba, não quer mesmo. Hoje, com a tecnologia, você tem ótimas ferramentas. Você acessa essas ferramentas, usa elas e se protege. Doutor Eric Hickey, isso foi incrível! Você é uma verdadeira fonte de conhecimento e hoje só arranhamos a superfície. Se as pessoas quiserem se aprofundar no seu mundo, você acabou de começar seu próprio podcast. Onde as pessoas podem te encontrar? YouTube, você pode me encontrar lá, darkmatterspodcast.com. Que nome ótimo! Sim, Dark Matters. E também meu livro, Serial Murders and Their Victims, 7ª edição, mais de 100 casos. Para encerrar o episódio, separei uma citação do livro desse homem perfeita para finalizar. Então você dedicou seu livro e eu gostaria de dedicar esse episódio também às vítimas, tanto as vivas quanto as mortas. Que o sofrimento delas não seja ignorado nem esquecido. Então, obrigada, gente. Que nunca sejamos esquecidos. Até a próxima, seja a heroína da sua própria vida. Paz!